domingo após a Epifania, tradicionalmente a celebração do batismo de Jesus. E como estamos na série trienal C, que é o Evangelho de Lucas, a leitura vem do Evangelho de Lucas, capítulo 3, e o batismo de Jesus, propriamente, está nos versículos 21 e 22. Mas a perícope litúrgica pede que a gente comece no versículo 15. Portanto, o texto é Lucas capítulo 3, versículos 15 até 22. E é interessante começar um pouco mais cedo, ou começar no versículo 15. Então vamos ao texto, depois ao final eu faço alguns comentários sobre o trançado desse texto com os demais textos ou com as outras leituras para este domingo. Começa assim o versículo 15, prosdokontos detulau kai dialogizomenon panton entais cardiais auton peritu Ioanno, mepote auto eieho Christos. Então existe uma expectativa da parte do povo, e isso tudo é expresso através de um genitivo absoluto no grego. Então aquele tulau que aparece no início é a rigor o sujeito. Então o povo tinha essa expectativa e todos estavam dialogizomenon entais cardiais auton. Eles estavam dialogando, discutindo, considerando em seus corações ou em suas mentes a respeito de João. Ele é o assunto aqui do capítulo 3 de Lucas. Então, João criou uma certa expectativa, especialmente quanto a ser ou não ser o Messias. E essa expectativa é expressa através daquele mepote. Será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o Messias? E essa expectativa em torno do Messias, ela se conecta com o relato que é conhecido como o batismo de Jesus. Porque esse relato do batismo de Jesus é muito mais a epifania de Jesus, a sua manifestação, a sua apresentação. E aqui, então, João, evidentemente, poderia ter se apresentado. Sim, eu sou o Messias. Claro, ele não era. Então, ele responde dizendo a todos, apekrina to legon pasin ho Ioannes, ego men hydate baptizo himas. Erchetai deho eschiroteros mu, hu uk eimihikanos lisai ton himanta ton hipodematon autu. Autos himas baptizei en pneumatihagio kai piri. Esse é um dos versículos talvez mais longos aqui desse capítulo. Então João respondeu a todos. Ele não disse assim diretamente, eu não sou o Cristo, mas, para bom entendedor, esse discurso já era o suficiente. Ele diz assim, eu, por um lado, ego men, há uma comparação aqui, eu por um lado, ele por outro lado, eu por um lado, hydate baptizo himas, em água ou com água batizo a vocês. Ele está simplesmente escrevendo o que ele fazia. Mas agora vem o ponto. Erchetaide, vem, porém, ho ischiroteros mu. Esse é um comparativo, quer dizer, ischiros é forte, é poderoso, ischiroteros é o mais poderoso, mais forte, e aquela partícula mu é simplesmente a maneira de expressar a comparação em grego. E nós temos que traduzir isso mais forte, mais poderoso do que eu. Em grego isso é simplesmente colocado no genitivo. Hu é o pronome relativo, do qual não sou ukeimi, não sou rikanos, não sou qualificado, não estou à altura para o quê? Lisai. Aí o verbo lio, que todo mundo estuda no início do curso de grego,
é o verbo do paradigma. Lisai é uma forma do infinitivo, a terminação em ai indica isso. Então, desamarrar ton himanta ton hipodematon autu. Literalmente, a correia. O cadarço, nós diríamos, mas as traduções em geral colocam no plural. As correias das sandálias dele. Evidentemente, fazer isso, tirar o sapato de alguém, era um serviço, um trabalho de um escravo. E João diz com isso, eu não estou à altura nem mesmo de ser um escravo dele. Por quê? Porque autos himas baptizei en pneumati hagio kai piri. Ele batizará vocês com Espírito Santo e fogo. Há toda uma discussão se é com água ou em água, mas esse en pneumati aqui fica claro que é um batismo com o Espírito Santo, né? Dificilmente alguém vai ser batizado dentro do Espírito Santo ou algo assim. E a mesma coisa se aplica então ao fogo. En pneumati hagio kai piri. Lucas gosta de usar a expressão completa, né? Espírito Santo, e também aqui ele acrescenta fogo. Aqui ele se refere, bom, esse é um grande debate. O mais simples seria pensar em termos do Pentecostes, que é o momento em que Jesus derrama o Espírito Santo sobre os seus discípulos. E tem também o fogo na forma daquelas línguas. Mas o próprio texto não explica isso ou não aponta para lá. Versículo 17, Hu toption entecheiri autu diakatarai ten halona autu kai synagagein ton siton eisten apotheken autu tode achiron katakausei piri asbesto. Continua falando do qual, né? Ele é mais forte, mais poderoso do que eu, do qual não sou digno, e do qual a pá na mão dele. Ou, em outras palavras, em português mais arredondado, ele tem a pá na sua mão. Diakatarai, outro infinitivo de propósito, para limpar a halona autu, a sua eira, e synagagein ton siton, e recolher o trigo no seu depósito, no seu celeiro. E toachiron, a palha, katakausei, ele queimará com fogo asbesto. Esse alfa no início é um alfa privativo, dizendo que esse é um fogo que não se consegue apagar. Esta é uma imagem de juízo, e a gente sempre diz que João olhou para o fim. Ele, na perspectiva profética comum na Bíblia e também encontrada aqui no caso de João Batista, o tempo é muito breve e ele já anuncia o juízo final. É como se a primeira vinda de Cristo fosse a vinda para o juízo. E, na verdade, não era. Essa era a vinda em graça. A vinda em glória será a vinda para o juízo. Mas João anuncia, olha, ele virá e vai limpar a sua eira. Ele tem a pá na sua mão. Isso precisa ser entendido dentro de um contexto agrícola, e nesse sentido a Bíblia é um livro estranho. Nós precisamos fazer um exercício transcultural para ler. Quem se criou no campo, quem conhece a lida do gado, tem vantagem em relação àquele que se cria na cidade, no apartamento. Então aqui o cereal foi batido, o cereal foi pisado pelo animal, a palha mais grossa foi tirada e agora o
lavrador, o agricultor, ele vem com a pá e joga a semente com aquele pó, com aquela poeira, com aquele restolho para cima, para que o vento leve a poeira, o pó, o restolho, e a semente caia. Então ele faz a separação. Esta é uma cena de juízo. O que ele faz com a semente? A semente ele recolhe. O que ele faz com a palha? A palha poderá ficar, mas ele também poderá queimá-la. Como é uma cena de juízo, a palha vai para o fogo. Segue o texto de Lucas 3, no versículo 18. Polamen un kai hetera parakalon evangelizeto ton laon. Polamen un kai hetera. Portanto, muitas outras coisas, ou com muitas outras coisas, parakalon, consolando, ou animando, ou exortando. Esse verbo paracaléu tem diferentes nuances de significado, dependendo do contexto. Ele, então, evangelizeto, evangelizava ou pregava a boa notícia ao povo. A vinda do Messias é, de fato, evangelho, é, de fato, boa notícia. Mas ele também tinha uma palavra dura. Ele prega lei e evangelho, evangelho e lei. Por isso, no versículo 19, rode Herodes, ho tetrarches, elenchomenos, hip autu peri Herodiados, tes ginaikos tu adelfu autu, kai peri panton hon epoiesen poneron ho Herodes. E o texto nem completa, ele só se completa no versículo 20. Então, Herodes, o tetrarca é um governador sobre uma quarta parte. Essa é uma maneira de tirar a importância de um rei. Ele não é rei, ele é só um tetrarca, ele é um administrador de um pedaço de um reino. Então, esse tetrarca Herodes, é o Herodes Antipas, repreendido, reprovado, elêncio. A gente fala da função elêntica da lei, ela reprova. Então, ele foi reprovado por ele, por João, a respeito de Herodiados, de Herodias. Quem era ela? Ela era a mulher do irmão dele. Alguns manuscritos complementam, dizendo que ela era a mulher de Filipe, um dos outros filhos de Herodes o Grande. Então, ele simplesmente ele casou, né, recebeu como esposa a mulher do seu irmão, e isso em flagrante transgressão da lei de Deus, e por isso ele foi repreendido por João Batista e também por todos os outros males que Herodes fez. E agora o versículo 20 conclui isso. Pros eteken kai tuto epipasin. Ele acrescentou também isto a todas as outras coisas. Kat ekleisenton Ioanen en filake. Fechou, chaveou João na prisão. Na Nova Almeida Atualizada, nós procuramos traduzir isso mais ou menos literalmente, mas com certo efeito, com certa ênfase, da seguinte maneira: mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a saber, esta maldade. Mandou prender João. E agora vem o batismo de Jesus. Mas como é que João vai batizar Jesus se ele está preso? Bom, é assim que o evangelista narra. Ele leva essa história mais adiante e agora ele retrocede um pouco e fala do batismo de Jesus, embora ele não diga quem foi que batizou Jesus. O nome de João Batista não aparece. De certa forma,
João precisa sair de cena para que Jesus comece o seu ministério. Então, no momento em que João é preso, Jesus começa o seu ministério. E mesmo João já estando preso, é possível e necessário narrar o que aconteceu no dia em que Jesus foi batizado. Versículo 21. Egeneto de ento baptistenai hapantaton laon kai Jesu baptistentos, kai proseuchomeno, aneortenai ton uranon. E o texto segue. Mas eu paro aqui no final do 21, o texto só se completa no final do 22, mas vamos pausando versículo por versículo. Egeneto de, no início do versículo 21, esse é um hebraísmo, é uma maneira bíblica do Antigo Testamento de falar. Eu fiz uma pesquisa e a pesquisa deu o seguinte resultado. No grego bíblico, na Septuaginta, essa formulação egeneto de, e aconteceu, ela ocorre 97 vezes. E no Novo Testamento, dessas 97, ela ocorre 37 vezes. E essas 37 vezes só em Lucas e Atos. Então, este egeneto de, que é uma maneira bíblica de falar, ocorre só em Lucas. A gente sempre diz, Lucas é o evangelista para os gentios, essa coisa toda, mas o estilo dele, em muitos momentos, é um estilo bem bíblico. Ele como que pressupõe ou está lembrando aos seus leitores, o meu estilo tem também um estilo bíblico. Alguém disse assim, seria como pregar usando o estilo da Almeida Revista e Atualizada. Então aconteceu o quê? Bom, antes de dizer o que aconteceu, ele monta o cenário. Ele diz assim, ento baptistenai hapantaton laon, no ser batizado todo o povo. Essa é uma forma do infinitivo, a terminação em ai mostra que é infinitivo, e é uma forma passiva, baptistenai, esse te mostra que é passivo. Então aconteceu, ao ser batizado todo o povo, kai Jesu baptistentos, esse é um genitivo absoluto, o sujeito é Jesus, está no genitivo, mas é o sujeito, baptistentos é um particípio passivo, porque Jesus foi batizado e ele também está no caso genitivo. Então é o seguinte, aconteceu em ser batizado todo o povo e Jesus tendo sido batizado. Interessante, não há um relato do batismo de Jesus aqui. Simplesmente se diz, ele tinha sido batizado. Talvez seja significativo, e há exegetas que vão dizer isso, que todo o povo foi batizado e agora Jesus é batizado. Por assim dizer, é a chave de ouro. O último a ser batizado foi Jesus. Talvez Lucas queira dizer isso, mas ele não diz isso de forma bem expressa ou explícita. E Jesus estava proseuchomeno, ele estava orando. E essa forma de particípio é no presente, ou seja, enquanto ele orava. O cenário então é o seguinte, todos tinham sido batizados, Jesus foi batizado e agora ele está orando. E aí aconteceu. E agora vem uma sequência de 3 infinitivos, 3 ações, que são ações epifânicas, que são manifestações. Por isso, esse é um texto muito apropriado para o período da Epifania. O céu se abriu. Lucas prefere usar o singular, o céu, e não o semítico plural, né? Os céus, embora ele também usa o plural, uma vez que outra. Então, o céu se abriu. Esta era a expectativa desde os tempos do Antigo Testamento. Pensava-se que o céu tinha se fechado, Deus parou de se comunicar. O céu se fechou, agora o céu se abre. O que mais acontece? Katabena, e agora eu vou para o versículo 22. Katabena e topneuma torragion, descer o Espírito Santo, de novo o Espírito Santo, a forma completa, somatico eidei, numa forma somática,
numa forma corporal. Hos peristeran, como uma pomba. Não diz que era uma pomba, mas é uma forma visível, concreta, como pomba, e a partir daí a pomba se tornou o símbolo do Espírito Santo, desceu o Espírito sobre ele. Interessante, aquele que vai batizar com o Espírito, agora é, por assim dizer, batizado com o Espírito desce sobre ele. E agora vem a terceira ação. Kaifonen ex uranu genestai, ziei hohuiosmu hoagapetos, enzoi eudokesa. Eu esqueci de dizer que a vinda do Espírito Santo era outra expectativa para os tempos messiânicos, ou os tempos do fim. A presença do Espírito inaugura os tempos do fim. Portanto, era importante essa manifestação do Espírito. E agora vem uma voz do céu, tanto assim que se pode dizer que há uma manifestação da Trindade aqui. Jesus está ali, o Espírito desce, e há uma voz do céu que diz: Tu és o meu filho amado. Então, se essa voz diz, Tu és meu filho, quem está falando é o Pai. Essa voz, então, do céu, de novo singular, acontece essa voz que diz: Tu és o meu filho hoagapetos, enzoi eudokesa. Em ti me agrado. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então, essa história aqui, ao menos na parte final, muito mais do que o batismo de Jesus, é a manifestação de Jesus, a sua apresentação. João Batista já o apresenta como o Messias, como o Cristo, como aquele que vai julgar, vai fazer a separação do trigo da palha, e agora ele é apresentado como aquele que se submete à lei de Deus, ele se solidariza com o povo que faz confissão de pecados. Ele vai lá e está com o povo. E aí acontece a manifestação. O céu se abre, o Espírito desce e a voz do céu o apresenta como o Filho em quem Deus se agrada. Ele é aquele que faz a vontade de Deus. Jesus foi batizado com vistas à cruz. Aqui começa o seu ministério. Lutero disse assim, ele passa a ser o Cristo aqui. Ele começa, é como se ele fosse ordenado, como se ele fosse instalado no seu ofício messiânico nesse dia. A partir daqui, ele começa o seu ministério público. As demais leituras do dia, né? Salmo 29 fala da voz do Senhor, o que ela faz. Aqui nós temos a voz que vem do céu. Ela também apresenta, lá ela é uma voz poderosa, aqui ela é uma voz que apresenta o Filho de Deus. Isaías 43, 1 a 7, só Deus resgata Israel. Quando Israel passar pelos rios, passar pelo fogo, daria para fazer a conexão com a primeira parte do texto que fala do juízo. O Messias é aquele que vem com fogo. E como é que passaremos pelo fogo? Deus nos faz passar por esse fogo. E a epístola do dia é Romanos 6, 1 a 11, com a temática do batismo. O que isso significa? Significa que o pregador terá diferentes opções. Dependendo do que ele conectar, ele poderá pegar somente esse texto do Evangelho. Se ele o conectar com o Salmo, terá de repente um enfoque um pouco diferente. Se ele o conectar com Isaías 43, um enfoque um pouco diferente. E se ele fizer a conexão com Romanos 6, poderá fazer um paralelo ou traçar uma linha entre o batismo de Jesus e o nosso batismo em Cristo. Portanto, se eu posso dar esse conselho ao final, às vezes, normalmente a gente prega um texto, mas alguns enfoques interessantes surgem
E a pregação se torna criativa e mais chamativa e interessante quando a gente faz a combinação entre um texto com outro texto, às vezes esse texto, às vezes aquele, e essa combinação nos sugere uma temática que a gente pode desenvolver em qualquer domingo, mas também no primeiro domingo após a Epifania.